O sistema é um sistema automático que não necessita da intervenção humana. O sprinkler ele é automático, não depende de ninguém. Ele está ali no ambiente. Quando ocorre um princípio de incêndio, ele vai ser disparado. A gente parte aqui é um sistema automático. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Previcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje estamos aqui para falar sobre SPK, chuveiro automático, os tipos, cuidados, manutenção, instalação. Estou aqui com o Luiz Felipe, ele que é especialista no assunto com mais de 15 anos de experiência. Luiz Felipe é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho. E quando eu conversei com ele sobre qual tema a gente ia abordar, não teve nem dúvida, né, Luiz? Vamos falar sobre a SPK. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aí. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Luiz. Você comentou que você tem mais de 15 anos de experiência na área de incêndio e especificamente na área de SPK. Isso, é. E como foi isso? Como você entrou nessa área? Porque hoje a SPK é um pouco comum, talvez. Não sei se a gente pode falar isso. Sim. Mas há 15 anos. Na verdade, eu tinha... Não vou falar, né? Mais ou menos, eu tinha acabado de me formar. Já estava no mercado, em outro mercado. E surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa. E aí eu falei, era próximo de casa. Eu falei, vou lá, né? Aí me inscrevi e tudo. E quando eu cheguei lá era para trabalhar com produtos e especificações de sistemas de combate a incêndio, mais especificamente os sprinklers. Aí eu comecei trabalhando nessa área de... era comercial, né? Tratava diretamente com venda, mas sempre auxiliando o cliente na especificação. Trabalhei também muito com o desenvolvimento do sistema ranhurado, né? Hoje todo mundo acho que já conhece bastante, Sim. Mas há 15 anos atrás era novidade. E aí foi assim, foi introduzindo o sistema ranhurado no sistema de sprinkler que eu fui pegando gosto. E aí eu fui só crescendo. Fui lá, fui estudando mais um pouco. E aí me apaixonei pela área de sprinkler, né? Então o que eu falo que é muito interessante. Cada sistema é um sistema. O pessoal fala assim, como é que eu faço? Não, tem que entender. Cada sistema é um sistema. E aí tô aí há 15 anos. Quando a gente fala de sprinklers, é chuveiro automático. E a gente sabe que hoje no Brasil nós temos muitos profissionais que sabem de fato fazer um cálculo de dimensionamento de sprinkler? Eu acho que são poucos. Alguns, assim, não posso generalizar, mas o pessoal conhece o início, né? Conhece como começar. Mas lá, interpretar, eu acho que é o mais complicado. Você entender por que você fez aquele cálculo e por que o cálculo tem que dar X valor. Então, eu acho que esse é o mais complicado, assim. Então, assim, vem crescendo, o pessoal vem querendo aprender, vem se desenvolvendo, mas ainda a gente precisa melhorar bastante, eu acho. Bastante mesmo, né? Porque quando a gente fala de SPK, eu sou projetista há 12 anos, 2003, há 11 anos, e a gente faz parte de hidrante e tal, mas de sprinkler a gente não faz dentro do escritório. Então a gente sempre procura alguém especializado, porque na minha concepção é algo muito minucioso e detalhado. Não dá pra você só jogar numa planilha, fazer umas linhas no AutoCAD e isso é um sprinkler. E quando a gente traz para esse detalhamento, nessa questão de tipo, o que de fato é um sprinkler? Você consegue explicar isso? Tipo, o que é? O que é? Qual é a função dele? Como ele se porta e funciona numa edificação? Bom, vamos falar do sistema, né? O sistema é um sistema automático que não necessita da intervenção humana, né? Então, assim, diferente do hidrante, de um extintor, você necessita que alguém vá lá e no extintor acione, pegue o extintor e acione. O hidrante é necessário, seja o hidrante ou mangotinho, precisa pelo menos abrir a válvula para poder funcionar. O sprinkler ele é automático, não depende de ninguém. Ele está ali no ambiente e quando ocorre um princípio de incêndio, ele vai ser disparado, né? Então, a gente parte aqui é um sistema automático. A função dele, na sua grande maioria, né, o que a gente conhece, que a gente vê em escritório, shopping, é que quando tem um princípio de incêndio, ele
ele controle esse princípio, mantendo esse incêndio contido em uma pequena área para que ou um brigadista ou o próprio bombeiro chegue para fazer a extinção, né? Então, essa é a ideia dos sistemas de sprinkler. Óbvio que hoje a gente já tem sistemas de sprinklers mais desenvolvidos para áreas de armazenagem, onde o sprinkler, o sistema, né, que a gente fala, o sprinkler é o sistema, ela é capaz de suprir um incêndio, né? Não necessita de um combate por um bombeiro, né, nesse caso. Então, essa é a ideia do sistema, tá? Então, e no dimensionamento, existem vários critérios e vários pontos onde onde os projetistas às vezes não conhecem e pode errar numa classificação, por exemplo. Um ponto importante que a gente fala é que quando você começa a fazer o projeto, você classifica a edificação, né? Então, exemplo aqui em São Paulo, você pega o decreto, você vê qual é o tipo de edificação, usa lá a classificação. Por exemplo, para hidrante você tem risco baixo, médio e alto. Isso você vai usar lá para aquelas medidas de segurança. O sprinkler tem uma classificação diferente, né? Então você tem que olhar qual é o cenário, qual é o risco e utilizar. Então às vezes você está usando um risco baixo, lá que você definiu pelo decreto, mas ele é um risco ordinário pela norma de sprinkler. E aí você mistura as classificações e aí você não consegue projetar da maneira correta. Então a gente fala que o primeiro passo é sempre o passo mais importante, que é você definir a classificação e saber aonde está. Então, eu sempre falo, gente, vamos fazer sprinkler, esquece aquela classificação, você precisa dela para saber se precisa ou não de sprinkler, né? Você vai lá nas tabelas, você vai falar, não, então preciso de sprinkler, beleza. A partir daí você segue as outras normas. Você vai pegar, no caso, aqui em São Paulo, a IT, ela já vai te remeter a NBR, né, a 10897, e lá você consegue classificar. Então, aquele risco baixo, médio ou alto já mudou. Já não faz muito sentido. Então, aí você vai lá para a NBR. Então, a gente já tem aqui de começo que, beleza, você vai descobrir pela norma do bombeiro se você precisa ou não. A partir do momento que você descobriu o que precisa, você já saiu de bombeiro e você foi ali para a NBR e outras normas complementares nesse assunto. Isso, aí, se for NFPA, FM, depende do que for, né? E quais são os tipos de... A gente tem vários sprinklers, né? Tem pra pôr na parede, pra pôr no teto, pra pôr em armazém, etc. Quais são os tipos que a gente tem? Basicamente, eu vou falar quanto à posição de instalação. É o mais visual, né? Uhum. Então, você tem aí os sprinklers pendentes, que você instala ele na posição que a gente diz para baixo, que é a direção do jato. Então, o jato vai ser direcionado para baixo, batendo no defletor, e vai se formar aquele guarda-chuva. Normalmente utilizado em hotel, né? Tipo, a maioria dos lugares. Escritório tem bastante, então salas comerciais, hospital, shopping usa bastante. Aí você tem os uprights, que são os para cima, que ao contrário do pendente, o jato ele vai sair para cima e vai bater no defletor e vai formar o mesmo guarda-chuva. Aí é legal informar aqui também. Os defletores são diferentes desses sprinklers. Então, aí é um problema na instalação. Às vezes, você instala um bico upright na posição pendente, aquele guarda-chuva não vai se formar da maneira ideal. Que não deve. Né? E esse que ele fica para cima, aonde que ele costuma ser utilizado? Normalmente, você instala onde você tem uns subsolo, assim, né? Onde tem garagem e tal. Então, você tem algumas obstruções. Tipo viga. Isso, aí você consegue distribuir ele de uma maneira mais eficaz, né? E quando você tem tubulações muito próximas ao teto, tal, você também consegue virar ele e colocar, né? Qual que é a distância que o sprinkler tem que estar do teto? A distância máxima de um sprinkler, aí vamos falar para riscos de não armazenagem, é de 30 a 35 centímetros, né? E a distância mínima chega a ser 10 centímetros. Você pode deixar ele próximo. Então, por isso que, por exemplo, se eu tenho uma viga ali de 60 centímetros, eu preciso colocar ele viradinho pra cima. Isso, virado pra cima. Porque se a sua tubulação estiver passando abaixo da viga e você colocar um bico pendente, você vai ter a altura da viga mais o tamanho do sprinkler, e aí você tem uma distância de mais de meio metro. E aí não funciona, o sistema não funciona como deveria.
Tá. E aí o último é o sidewall ou lateral, que a gente vê também bastante em hotel, onde você tem esses quartos, né? Uhum. Que eles são instalados na posição horizontal, que aí diferente do pendente e do upright que ficam na vertical, ele fica na horizontal e o fluxo de água sai na horizontal, fazendo um guarda-chuva também. E quem define o que vai colocar e como vai colocar, qual vai colocar, é o projetista. É o projetista. Ele Isso. avalia a arquitetura. E se ele colocar que vai ser para baixo ou lateral ou para cima, isso influencia no cálculo? Não, assim, vai influenciar a perda de carga, tudo, mas vai depender o lateral, sim, né, por conta da área de cobertura, mas se for upright ou pendente, a área de cobertura é a mesma. É igual. É igual. E por que ele precisa estar perto do teto? Aí é por conta da termodinâmica, vamos dizer assim, né? Quando você tem um incêndio, o calor sobe. Então, esse calor do incêndio ele vai subir e vai se acumular no teto. Então, vamos dizer assim, quanto mais próximo do teto o sprinkler, mais rápido ele vai agir. Então, imagina que você tem aí um sprinkler a, sei lá, meio metro do teto, esse colchão de ar quente vai subir e vai ficar acima dele. E o sprinkler não vai sentir essa temperatura. E aí ele vai demorar até essa temperatura ir descendo, o incêndio já se propagou e aí o sprinkler já não é capaz de suprimir aquele incêndio. Então, isso acontece. E aí é um dos erros que a gente pega por aí. Que pega bastante, né? Até porque os sprinklers, eles também têm a temperatura que vai estourar o vidrinho, né? Isso, O sprinkler, ele tem uma temperatura de acionamento que a gente chama. E ela é em função do seu teto. Isso aí também é outro ponto interessante, porque quando você vai projetar, você precisa avaliar qual é a temperatura máxima do seu ambiente. Então, hoje aqui, a gente não vai passar dos 40 graus, 38 na verdade. Então, você pode colocar um bico que ative a 68 graus, que é o padrãozão que a gente costuma ver aí, é o que tem aquela ampolinha vermelha. Mas se você for para uma área de galpão, por exemplo, num teto sem nenhum revestimento, um teto metálico, num dia de sol, 40 graus, esse teto vai chegar lá aos seus 70 graus. Eu já tive a oportunidade de subir em um teto desse para ver outro assunto e encostar na tela e falar, quase queimei minha mão. Então, porque é muito quente. Então, já aconteceu da pessoa não levar em conta isso e instalar um bico de 68 graus. E a rede, mesmo sem estar pressurizada, os sprinklers começaram a abrir. Era numa região de São Paulo, no interior de São Paulo, onde o verão faz aí 40 graus, o teto é um teto metálico, e o cara falou, os bicos estão estourando tudo. Foi essa. Aí fui lá, não, cara, vamos lá, vamos medir a temperatura do seu telhado, qual que é o sprinkler que você está usando. Aí então eu falei, então você tem que pegar o sprinkler, colocar um sprinkler que possa trabalhar uma temperatura de 70 graus. Então aí a armazenagem normalmente você vai instalar sprinklers aí que tem uma temperatura de acionamento de 100 graus. 93. Uhum. E, por exemplo, se eu coloquei aqui 93 e tal, no caso de um incêndio, não tem um risco de o incêndio ter uma proporção maior? Porque ele estouraria com 68, mas ele foi até 100? Não. É porque aí a evolução do calor o incêndio ele vai proporcionar temperaturas muito mais altas em um tempo muito menor. Então, assim, 93, 100, que na verdade a norma ela te dá uma faixa, né? Então, assim, você fala assim, se o teto chega a 38 graus no máximo, beleza. Então, você tem uma faixa, você pode colocar sprinklers que operem de, se eu não me engano, 55 a 77 graus. Então, dentro dessa faixa ele vai romper. E aí a gente tem as temperaturas médias comerciais, tem 68, 79, 73, 93, 100 graus. Mas é uma faixa. Se você pegar na norma lá, e você vai... É uma faixa que o mínimo é 68. Usualmente é. Tem e até o máximo? Aí eu não sei de cabeça, porque... Esse é o limite. Porque, na verdade, eu nunca peguei isso, mas a gente sabe que existem áreas, por exemplo, siderúrgicas, que tem ambientes muito quentes. E às vezes você precisa proteger, tem alguma... Você precisa proteger, né? Tô dando um exemplo aqui. E eles chamam de extra alto, temperaturas extra alta. Então, porque às vezes você está num lugar onde a temperatura normal do ambiente é 100 graus. Você fala, imagina. Então, mas eu nunca peguei, eu sei que tá lá. Que existe. Que existe, mas são para esses casos. E, Luiz, quando a gente tá bem comum, né?
tá bem comum não, acho que já era comum, e talvez agora tá sendo mais falado. Aqueles depósitos grandes com porta-pallets. Sim. E antes o sprinkler ele era no teto e tá tudo bem. E hoje já existe um estudo, algumas normas falando que ele precisa estar em cada andar ou em cada prateleira desse Isso. porta-pallet. Até porque faz muito mais sentido, né? Sim, sim. E como que funciona isso? Porque daí a gente, vamos falar, tem ali 1 metro entre uma prateleira e outra, por exemplo, 1,5 metro que seja. Eu vou ter a mesma coisa, mesma tubulação, mesmo sistema? Não. Aí, assim, é aquilo que eu falei na classificação, a gente vai lá classificar como armazenagem. E aí existem tipos de sprinkler. Tem sprinklers, os mais usuais aí que o pessoal costuma adotar nessa área de armazenagem são os SFRs, que são utilizados somente no teto. Obviamente, eles querem usar só no teto para não ter esse problema dos sprinklers dentro do rack por conta da manutenção, do custo, né? Então, mas tem situações que não é possível, né? Você tem armazéns com tetos muito altos agora, então cada vez mais os armazéns estão crescendo e os sprinklers só no teto não suprem a necessidade. As tubulações internas, na maioria dos casos, você tem um bico SFR lá no teto e um control mode ou um spray que a gente chama dos in-racks. Então, só aí o pessoal que conhece um pouquinho, então você vai ter sprinkler K28 no teto, K34 e no in-rack você tem um K115, né? São sprinklers menores, porque ele vai estar mais pontual naquela região. E aí a norma vai dizer para você, dependendo do tipo de mercadoria que está armazenada, quantos níveis de tubulação você vai colocar, e normalmente ela é um pouco menor, né? No teto você tem tubos diâmetro aí de 3, 2,5, né? E nos in-racks são menores. E qual que é a área de cobertura média, assim, de um bico de sprinkler? Então, aí depende. Vamos falar de risco de não armazenagem. Risco de não armazenagem é o que a gente está acostumado a ver. Né? A gente já falou que shopping, escritório, hospital. Aí você tem duas classificações, risco leve e risco ordinário. Risco leve é 21 metros quadrados. E aí eu vou falar do sprinkler de cobertura padrão. Né? Tem 21 metros quadrados. E risco ordinário é 12 metros quadrados. Tá? Então aí isso leva muito em conta aí o desenvolvimento do incêndio, tudo. Então, dependendo do local, tem essa classificação, risco leve e risco ordinário. Tem extraordinário, que se eu não me engano também são 12 metros quadrados. Quando você passa para armazenagem, que são esses galpões, a área de cobertura já passa para 9 metros. 9 metros é 9,3 metros quadrados. Né? Então, eu arredondo para 9 metros. Então, quanto maior o seu poder calorífico, vamos dizer assim, né? Quanto maior o incêndio pode crescer, você acaba diminuindo para ter uma área menor e combater mais rápido. Existem também, aí é um ponto importante, o pessoal não fala muito e tal, mas tem os sprinklers de cobertura estendida. Eles possuem algumas limitações de instalação, né? Então, normalmente, aí alguns, né? Na maioria, você precisa estar com um teto liso, sem obstruções, para poder utilizar esses sprinklers de cobertura estendida. Que aí sim, aí você pode aumentar a área de cobertura desse sprinkler. Então, num risco ordinário, você pode passar de 12 para 20, por exemplo. Caraca. Só que aí também é importante lembrar que sempre tem que usar os dados do fornecedor. Então, assim, tem os mais conhecidos, né? Tyco, Viking, Reliable, Vitaulic. Na folha de dados, eles falam qual é a cobertura máxima daquele sprinkler de cobertura estendida, qual é a pressão mínima que você tem que usar para que ele atinja aquela cobertura. Ele já dá toda uma orientação. Isso, ele já dá uma orientação. Então, quando você vai fazer o cálculo, você vai olhar a normativa e comparar com aquilo que o fornecedor tá falando. E normalmente é tranquilo. Se eu seguir o datasheet do fabricante, não tem problema. Vai tudo. Tá, tem várias perguntas aqui. Você vai falando, eu vou eu vou o que eu puder. Quais são os materiais mais comuns de serem utilizados para fazer um sistema de sprinkler? Bom, a gente vê muito aí tubo de aço carbono, né? Então, os tubos de aço. E as válvulas. Existe a possibilidade de você fazer em cobre, mas é muito raro. A gente vê mais hidrante, assim. Uhum. Até porque cobre tem limitação de diâmetro, a questão do custo também é bem elevada.
E é aço carbono, viu? Assim, no máximo você vê aço carbono em algumas situações, né? Então, sistemas de pre-action, outros sistemas, você usa tubulação galvanizada, mas continua sendo aço carbono, Uhum. né? E aí PVC, essas coisas não podem. Pois é, era nisso que eu queria chegar. O CPVC, o que que é isso? Ele pode ser utilizado? Porque existem boatos que ele tá voltando pro mercado. Bom, vou falar um pouquinho da normativa que eu conheço. O CPVC, ele é, vou dizer, aprovado, ou ele é permitido para a utilização de sistemas de sprinklers de risco leve, só de risco leve. E nas áreas comuns, vou chamar de áreas comuns, tá? Porque vamos imaginar um prédio. O prédio você tem vários andares e você tem o shaft onde sobe as prumadas de água, hidrante, água potável, e o sprinkler passa ali também. Naquela prumada, a norma diz que você tem que usar aço carbono. E quando você vem para dentro do andar, aí sim você pode usar o CPVC. Né? Mas o que que é o CPVC? CPVC é um plástico. Ele é um PVC melhorado. É um PVC. Agora eu não vou lembrar o nome. É um com cloro, não sei o que lá. Tem um nome. É o PVC com uma adição de um outro elemento que ele resiste à temperatura, né? E até por estar no local do incêndio, você vai ter o acionamento do sprinkler, você vai ter a água passando por ali e então você vai ter manter aquele tubo resfriado e ele resiste às temperaturas de risco leve, né? Aí quando você passa para risco ordinário ou outra classificação já não é permitido. Isso aí eu estou falando NBR e aqui em São Paulo. Lá em Santa Catarina, se eu não me engano, eles já usam um CPVC em estacionamento. Aí não vou entrar nessa briga aí não. Eu escutei muito vindo à tona o CPVC para estacionamento, garagem, até talvez uma possível ideia para a questão dos carregadores elétricos. Então tá... Uma coisa aí até interessante é que o pessoal não... A gente precisa... O incêndio, o sprinkler tá muito naquela... Aí é uma opinião minha, tá? Tá muito na receitinha, assim, né? Faz isso, faz isso. E aí o pessoal agora vem discutindo bastante a dinâmica do fogo, né? Uhum. Então aí tem aí projetos baseado em desempenho, né? Tá muito... Em outros países já existem esse tipo de desenvolvimento de projeto, mas aqui a gente ainda está muito no começo. E pode ser que dê, né? Não podemos falar que não pode. Se o cara avaliar e conseguir provar que funciona, beleza. Mas é uma briga, né? Até porque, assim, quando, por exemplo, pega fogo num carro, o incêndio de risco leve começa a pegar fogo, por exemplo, numa mesa, o sprinkler está aqui em cima, ele atua rapidamente e tal. Começa a pegar fogo dentro de um carro, começa a pegar dentro do carro. O calor está dentro do carro. Até ele sair, ele já tomou uma proporção muito grande. Então, às vezes, aquele sistema não é suficiente. Porque se ele tivesse sentido no início, quando começou dentro do carro, vamos dizer assim, eu estou dando um exemplo, mas... E ele conseguiria. Agora, como ele já criou uma proporção maior, você fala assim, pô, pai... Ele criou uma curva, né? Então, tem tudo isso. Mas eu também fico meio... Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não, tem muita gente boa aí pra falar disso aí. E quando a gente vai fazer todo ali o dimensionamento de um sistema de sprinklers, quais são os cuidados que precisa ter do dimensionamento? O primeiro passo você já falou, né? Que é descobrir o que vai ter, vai ver NBR, isso. NFPA, enfim, outras normas. E aí, quais são os cuidados além disso? Bom, primeiro é a classificação, entender o que está lá dentro, o que você vai proteger. Essa classificação, para o corpo de bombeiro, a gente faz classificação de acordo com a ocupação. Uhum. Então, um escritório é um escritório, enfim. Isso. Pro sprinkler, eu sigo a mesma coisa? Ou, por exemplo, é um escritório, mas tô fazendo essa sala aqui, essa sala é o arquivo do escritório, então, na verdade, ela virou um depósito. Pro sprinkler, muda isso ou eu sigo tudo escritório igual o projeto? Muda um pouco. Né? Então, assim, dependendo da ocupação que você tem, você pode ter um depósito dentro de uma edificação. Então, eu vou dar um exemplo de galpão, por exemplo. Nossa, exemplo.
O galpão ele é de armazenagem, então eu vou classificar ele como uma área de armazenagem e tal, então eu vou ter sprinklers SFR, vazões, pressões maiores, e dentro dele eu tenho uma área de escritório, eu tenho uma área de convivência. Eu não vou usar o mesmo sprinkler que eu estou usando no armazém lá dentro. Então, eu vou usar para aquela classificação. Então, você tem que olhar isso, né? Então, normalmente, você tem essas áreas de convivência, escritório, elas têm paredes, elas estão isoladas do risco de armazenagem. Então, você pode classificar ela como o risco que ela é mesmo, né? Então, interfere. Mas, normalmente, por exemplo, escritório é escritório. A gente sabe, tem uma carga de incêndio média e usa aquilo, né? Pro sprinkler é basicamente isso. E aí, além disso, quais cuidados mais que precisa ter no dimensionamento? Aí no dimensionamento, primeira classificação, entender um pouco do cálculo, saber as pressões máximas, as pressões mínimas que você pode aplicar, né, que e pode ser considerado. Essas pressões, elas vão vir por norma, elas vão vir do fabricante? Por norma. Norma. Tá? Isso aí é normativo, né? E aí, um passo a mais, quando já está na parte de execução não, mas você entregar o projeto, são as obstruções, né? Então, sprinklers, a gente vê muito sprinkler instalado com obstruções, lugares onde você tem muitas obstruções. Obstrução que você diz seria... Pode ser uma luminária, pode ser uma viga. Uma né? coisa que interrompa aquele jato. Isso, Aí, legal, assim, os fabricantes dos sprinklers, eles fornecem um gráfico de dispersão de água do sprinkler, né? O tamanho que aquele arco vai ter. Então, naquela região, aí a norma também traz isso, né? Se você tiver um elemento que tenha um X volume ou X dimensão, você considera obstrução ou não considera, né? Então, é importante. É muito comum... quando tá fazendo ali a instalação do sprinkler, muito comum, mas não deveria ser, né? Mas sei lá, passar uma fita em volta para não pintar, ou para não encostar tinta, ou às vezes até pintar mesmo, e daí achar que tá tudo bem, tentar esconder, quebrou o vidrinho, coloca igual, né? Tipo, enfim. Como que funciona isso? Pode fazer alguma dessas coisas? Bom, falar da pintura. Sprinkler nunca deve ser pintado. Se você quiser um sprinkler colorido, você liga para o fabricante e fala assim, eu quero sprinkler rosa, eu quero sprinkler azul, eu quero sprinkler verde. Ele vai, né, de uma maneira, ele vai falar se dá ou se não dá. Eu falo pintado, normalmente são aqueles sprinklers ocultos que ficam acima do forro, dentro do forro, que aí tem uma tampinha. E essa tampinha, por exemplo, você pode ter um teto preto, por exemplo, cinema é bastante, não, o teto é preto, tem sprinkler. Eu quero oculto para não aparecer tudo. Aí você pede pro fornecedor uma tampa preta. Ele vai te fornecer. Mas como funciona isso? Isso que eu ia falar. Então, o que acontece? O sprinkler que é embutido, ele tem 2 estágios, vamos dizer assim. Essa tampa, ela tem uma liga metálica sensível ao calor. Então, começa a ter um incêndio, esse calor vai ser sentido pelo sprinkler, a tampa vai cair e o sprinkler vai ficar exposto, né, com o defletor pronto para operar. O incêndio vai, né, crescendo, o calor vai aumentando, o sprinkler opera. É uma forma de você ocultar esse sprinkler. E aí o que acontece? Quando você, por exemplo, você tem um teto branco, você fala assim, agora eu quero pintar de preto. Você vai lá e pinta tudo, sem distinção, pintou de preto, tudo isso aqui. Aquela tinta que você pinta o teto e pintou o sprinkler, ela vai obstruir. Ela não vai deixar, por exemplo, essa tampa operar, cair e deixar o sprinkler ficar de prontidão. Você vai criar uma vedação ali, então o calor não vai entrar e o sprinkler não vai... né? Ele pode operar lá dentro, vai operar dentro de um forro e não vai fazer o que tem que fazer. Então a pintura assim, de sprinklers oculta é bem complicado. E também até os aparentes, porque quando você pinta, por exemplo, já aconteceu, já vi, ele pintar o elemento termosensível, que é o vidrinho. E aí ele cria uma película que não sente calor. Que não sente calor, ou se rompe, ela é como se fosse uma borracha. O vidro pode até romper, mas aí ela fica segurando ele lá dentro e aquilo não movimenta, não faz o racionamento. Essa pintura é uma coisa importante também. O pessoal acha que sprinkler é suporte. Vai lá, amarra a bexiga. Não, hoje tem festa, amarra a bexiga, amarra não sei o quê. Aí quando vai puxar, bum!
aí tem acidente. Também já vi. E uma vez que um sprinkler estoura, ele perdeu a funcionalidade. Já foi utilizado, vai ter que comprar um novo. Isso, é um fósforo, né? Ele operou, ele já foi, não tem mais utilidade. É um fósforo. Ele é um fósforo, né? Então, assim, a gente sabe que os sprinklers, eles passam por diversos testes para você, né, garantir que ele vai operar da maneira correta. Então, assim, é a mesma coisa do fósforo. Não tem como você testar, né? A gente fala assim, não tem como você testar um sprinkler. Vai testar, testou, acabou. Então, de novo, põe outro, vai ficar a vida inteira. Testando. Eu já escutei falar muito, Luiz, que o sprinkler ele serve para controlar e não para combater. Mas no começo desse podcast você falou que já existe algumas atualizações, onde em alguns lugares, alguns tipos de sprinklers, eles também já conseguem combater. Isso. É isso? Isso. Tá. Mas na maioria das vezes o papel do sprinkler vai ser controlar ou sempre ele também pode combater? Não, ele vai... Aí são os tipos. O foco é controlar. Tá. Né? Então, que eles chamam de control mode aí, são os tipos de spray que a gente costuma ver nos ambientes que a gente vem falando aí, hospital, shopping e tal. Eles vão só, a ideia é controlar, né? O princípio. Os ESFRs, que já são voltados para a área de armazenagem, eles já têm uma intenção, né, de debelar o incêndio mesmo. Tá? Mas a gente já viu também que mesmo esses sprinklers que são destinados ao controle, quando o sistema está bem dimensionado e ele funciona da maneira correta, no princípio, esse sprinkler também chega a controlar. Tá? Combater. Desculpa, combater. Isso. Então, assim, o foco é controlar, né? Assim, a função dele é controlar. Se ele combater, melhor, né? Então, assim, a gente vê aí, tem algumas estatísticas que você vê que, um sistema de sprinkler operou e controlou o incêndio. Aí o bombeiro foi lá só para ver se estava tudo certo e tal. Quando a gente fala que ele está ali para controlar, é justamente a questão dele estar resfriando em volta para aquilo não se espalhar, né? Isso, A ideia é que ele faça uma... Aí é a minha teoria. faça uma barreira em volta daquele incêndio para que ele não se propague, né? Então, aí com o acionamento do sistema, você vai ter acionamento de alarme, se for numa área de escritório ou shopping, você vai fazer com que as pessoas saiam e aquele incêndio fique ali controlado, a não ser que o combustível seja muito, que aí ele consiga romper essa barreira. Mas... Tá bom. E tá acabando, tá quase. Falta 3. Luiz, você tem estudos, métricas, alguma coisa de como é a aplicação de sprinkler fora do Brasil? Porque aqui no Brasil ela está sendo difundida aos poucos, mas ainda não é tão comum. E fora do Brasil, como é isso? Não, em outros países a gente vê que o sprinkler ele é bem difundido. Em alguns países você sai, você entra numa lojinha de 2x2, 3x3, tem um sprinkler lá, entendeu? E a gente vê, assim, nessa parte residencial, eles já pensam nisso também, né? Então, existem normas. Lá tem, né? Tem. Em alguns países tem. Dentro dos apartamentos também? Dentro da unidade autônoma? Aí eu já não sei. Eu conheço algumas situações que tem. Mas, e assim, eles têm uma norma dedicada. Então, por exemplo, a NFPA, ela tem uma norma dedicada. Então, assim, uma coisa que eu sei que tem bastante aí, não é sprinkler, mas é a parte de detecção. Isso existe bastante em tudo. Então, assim, tem casas lá que você vai, em outros países, tem um detector de fumaça. Tem filme, né? A gente vê sempre que o detector tá acionando. Então, assim, eles já têm uma consciência de segurança contra incêndio um pouquinho mais avançada que a gente. E eu tinha falado que tinha só mais 3, mas agora eu acabei de lembrar de mais de uma. Vamos lá. Como que funciona o sprinkler a seco? Existe? É só um nome diferente? Aí assim, o sprinkler a seco, não sei se vamos ver se é o que você está imaginando ou o que eu vou explicar. São os sprinklers dry, utilizados em ambientes onde a temperatura fica abaixo dos 4 graus Celsius. Então, vamos imaginar aí uma câmara frigorífica. Então, né, imagina um armazém que dentro dele tem uma câmara frigorífica e fora dela
você consegue passar uma tubulação de água a temperatura ambiente e você precisa proteger aquela câmara com um sprinkler lá dentro. Então você tem uma conexão entre essa tubulação, que está do lado de fora, com a parte de dentro. Então é uma caneta, né? E essa caneta é seca. Aí são os bicos dry. Então você tem o teto da câmara, você vai fazer uma furação, vai colocar aquele sprinkler lá dentro. E nesse trecho entre o interior e o exterior, você tem um tubo que é do próprio sprinkler, tá? Não é qualquer tubo, é um sprinkler do próprio sprinkler. Que ele tem mecanismos que lá em cima ele tem uma válvula que libera a passagem quando o sprinkler rompe. Então ele é o sprinkler a seco, porque não tem água nessa caneta. Nessa caneta. Mas só nessa caneta? Só nessa caneta. Então, aquela teoria de que não pode pôr sprinkler em frigorífico porque a água congela, ela não existe. Não. Você tem outros sistemas também que você pode usar. Não necessariamente o sprinkler seco, o sprinkler dry. Existem armazéns aí refrigerados, frigoríficos, que você tem o sistema de sprinkler lá dentro. Só que aí, nesse caso, você não tem água dentro da tubulação. Você tem ar comprimido ou nitrogênio, quando for no sistema de pre-action. A água ela vai estar, eu chamo de represada, né? Lá na válvula, lá do lado de fora, né? E aí, quando sim ocorre um princípio de incêndio, o sprinkler vai agir, aí todos os sistemas de detecção também, para realmente liberar a água para que ela possa chegar até o princípio de incêndio. É um sistema, para a área frigorífica é complicado, porque a hora que você tem a inserção de água naquela tubulação que está fria, boa parte congela. Se ela não for direcionada para aquele foco do incêndio mesmo, você vai ter tampões. Então, aí tem uma série de cuidados aí que tem que... Aí você tem anticongelantes também que você pode colocar na água. Mas aí já também é uma área que paralelo a isso. Tá bom, pra gente encerrar, Luiz, a gente consegue ter, assim, um custo médio para uma instalação de sprinkler? Tipo, por ponto, aproximadamente? Não faço ideia. Se eu falar aqui, eu vou estar chutando. E porque assim, eu escuto muito, não. Esquece, a gente não vai colocar sprinkler porque é muito caro, é absurdo. Realmente é isso ou é um mito de mercado? Olha, para mim é um mito. Porque, na verdade, é um investimento que você faz que salva muito a sua edificação. Patrimônio, né? E, assim, obviamente salva vidas, né? A gente fala de vidas, então salva bastante. E a gente vê, assim, aqui no Brasil, eu não lembro de ter visto nenhuma estatística, mas eu sei que Estados Unidos, se eu não me engano, Inglaterra, eles têm um site que toda ocorrência que um sprinkler é ativado, eles registram. Então, você consegue pesquisar lá. Então, por exemplo, um sprinkler atuou num restaurante, né? Sprinkler atuou num princípio. Então, você sabe o quanto aquilo salvou. Por exemplo, então, atuou num restaurante. Pô, o cara, sei lá, molhou uma mesa, molhou, sei lá, um equipamento. Mas ele não perdeu o restaurante. Ele foi lá, trocou aquele equipamento, fez a substituição do sprinkler e pronto, continuou funcionando. Então, é que as pessoas... Eu acho que a gente não tem essa estatística e a gente não consegue evidenciar. Entendeu? Entendi. Faz sentido. E a cada quanto tempo tem que ter manutenção em sprinkler e como funciona essa manutenção? Bom, a manutenção... Aí você tem uma norma, né? Que é a norma de ITM. Aí depende dos componentes, né? Válvula, o próprio sprinkler. Sprinkler você não substitui, né? Você tá lá... Tem sprinkler na norma, você fala assim, dependendo do sprinkler, você faz a cada 10 anos, você tira uma amostra, leva em laboratório, faz o teste. Se ele tiver ok, se passar nos testes, você não precisa nem mexer no resto. Entendeu? Então, você faz por amostragem e faz um teste. Válvula, 5 anos, tem testes e inspeções de 5 anos, mas também tem os testes e as inspeções semanais. Mas e como que é feito o teste e inspeção semanal no sistema de sprinkler? Na verdade, você faz no seu sistema de bombas. Né? Você vai lá, liga a bomba, vê o sistema funcionando. Se eu não me engano, anualmente você tem que fazer um teste no dreno para ativar o sistema. Aí eu, de cabeça, assim, eu não lembro. Perfeito. Mas anualmente, essas coisas, você tem esses testes aí que são feitos. Excelente. Luiz, nossa, muito obrigada, hein? Meu Deus, anotei aqui, ó.
um monte de coisa. Esse assunto é muito amplo. Pra gente encerrar, o que é prevenção contra incêndio pra você em uma palavra? Ixi, uma palavra? Não pode ser SPK. Confiança. Nova. Confiança. Confiança no profissional que tá fazendo, no produto, em tudo. Confiança em tudo. Eu acho que é igual, sei lá, saltar de paraquedas. Você confia. Confia e vai. Todo o sistema você confia. Então, você confia que a pessoa que está lá te ajudando, que o paraquedas vai abrir, que os materiais são de confiança, são bons, que são feitos para aquilo. Então, é confiança. Acho que é confiança. Nossa, sim. muito bom. Muito bom. Novo isso. E a galera que acompanha a gente é engenheiro, arquiteto, projetista, a galera é especializada nessa área de incêndio. E o papel principal do Previcast é justamente levar essa consciência. Tipo, olha, calma, tenha cuidado. Você precisa prestar atenção quando você está fazendo um dimensionamento, onde você pôr SPK, os cuidados, etc. Então, eu gostaria bastante que, com a sua experiência e expertise no assunto, você deixasse um recado final para essa galera. Pode ser relacionado ao SPK, pode ser relacionado a, tipo, estude mais, sei lá. Mas que você deixasse um recado final, uma recomendação. Recomendação. Eu acho que a troca de experiência. Se você tiver dúvida, procure. Sabe, assim, eu acho que eu não sei tudo. Eu adoro conversar com pessoas mais experientes, menos experientes, porque cada uma tem uma visão diferente. Então, eu acho que, assim, a troca é muito, muito, muito importante. Então, às vezes eu sei um pouquinho, você sabe outro. Aí, quando a gente conversa, nós dois saímos dessa conversa sabendo mais, né? Então, eu acho que essa troca... Network, né? Tenha, converse, pergunte. Eu falo que é o network do conhecimento. Porque tem o networking do business. Pra mim, eu falo assim, o meu é o network do conhecimento. Quanto mais eu conversar com pessoas diferentes, mais pontos de vista eu vou ter e mais eu vou aprender. E aí eu também, obviamente, gosto também bastante de difundir. E aí eu vou poder difundir. Vai fazendo essa troca. Tá bom. Luiz, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui, em conversar, em responder tantas e tantas perguntas. Imagina. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar bastante gente, porque realmente a SPK ainda é um assunto novo, né, no mercado e que precisa ser visto e feito, calculado com muito cuidado. Sim. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui e fico muito feliz mesmo. Obrigado mesmo pelo convite. Vamos ter que chamar mais vezes, hein? Pra quem ainda tiver alguma dúvida, já comenta aqui embaixo no YouTube ou no Spotify, onde quer que esteja escutando, pra gente chamar o Luiz mais vezes. Luiz, se alguém ficou com dúvida e quiser perguntar pra você, onde te encontra? E-mail, Instagram, LinkedIn? Bom, acho que o caminho mais fácil pode ser o LinkedIn mesmo, né? Ali a gente tem meu perfil. Eu não sou nenhum cara das mídias sociais, assim. Gosto bastante de falar, mas não sou muito de publicar, mas o LinkedIn tá lá. A gente vai deixar aqui o LinkedIn. Deixa o LinkedIn, aí também não tem problema nenhum. Perfeito. Bom, a galera vai lá, pergunta bastante. Tomara que a galera mande vários comentários pra você. Luiz, mais uma vez, muito obrigada. Galera, esse foi mais um Previcast e sexta-feira que vem a gente tá de novo ao meio-dia no Spotify e no YouTube.